Graça e paz, irmãos. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém? Estamos estudando o livro de Neemias. Estamos no capítulo 9, então te convido a abrir aí a tua Bíblia em Neemias 9. O tema central do capítulo 9 de Neemias, irmãos, é basicamente Neemias e Esdras agora, que é alguém que está envolvido também nessa reconstrução de Jerusalém. Nós vemos que até o capítulo 7, nós vemos o esforço de Neemias e dos seus trabalhadores de conseguirem reconstruir fisicamente Jerusalém. A partir do capítulo 8, Neemias então vê a necessidade que além da construção física, houvesse uma reconstrução espiritual também naquele lugar e para aquele povo. E agora no capítulo 9 nós vemos um discurso, uma oração feita por Esdras, que era um sacerdote, convidado por Neemias lá no capítulo 8, para que ele pudesse trazer um entendimento da palavra de Deus para aquele povo. E agora no capítulo 9 nós vemos Esdras falando de Deus, falando algo sobre quem Deus é, algo sobre o que Deus faz pelo seu povo, e também lançando uma responsabilidade para aquele povo, sobre algo que o povo deveria fazer também, a parte de Deus e a parte do povo. Na oração de Esdras, no capítulo 9, nós vamos ver a grandeza de Deus sendo revelada, nós vamos também ver a bondade de Deus, e por último nós vamos ver a graça de Deus. E é importante nós entendermos um pouquinho, irmãos, sobre a história desse povo, os judeus, o povo de Israel, o povo que veio aliançado, voltando lá no Antigo Testamento, lá no começo, nós vemos um povo que foi envolvido na aliança que Deus fez lá com Moisés, lá no Monte Sinai. E nós vemos esse mesmo povo guiado por Moisés quando sai do Egito, rompendo com Deus. Quando Moisés caminha com o povo, e nós vemos na saída do povo do Egito milagres acontecendo, nós vemos na saída do povo muitas coisas acontecendo, inclusive a abertura do Mar Vermelho e outros milagres. Nós vemos um pacto sendo feito com esse povo e Deus, e ao mesmo tempo, na mesma velocidade que o pacto era feito, o povo rompia com isso. E o primeiro rompimento então está em Êxodo 24, de 3 a 8, você não precisa abrir, mas essa nação faz uma aliança com o Senhor lá no Monte Sinai, através de Moisés, e mais tarde, essa aliança de fidelidade a Deus é rompida. Você vai lembrar que Moisés sobe ao Monte Sinai para buscar os mandamentos, e quando ele desce o povo está festejando, o povo esqueceu de Deus, Moisés estava demorando muito. Eles falaram, liga o som aí, vamos festejar, vamos fazer uns bezerros de ouro aí para a gente adorar, porque Moisés, não sei, onde está Moisés, ninguém sabe, não tinha telefone celular, nem WhatsApp para mandar para Moisés lá no monte, Moisés sumiu. Depois, irmãos, quando o povo guiado por Moisés e depois, não mais por Moisés, mas por Josué, vai entrar em Canaã, isso está lá em Josué 8, de 30 a 35, mais uma vez a aliança desse povo com Deus é renovada, para que a terra prometida fosse conquistada. Mas depois, mais para frente, nós vemos isso em Juízes 2, nós vemos mais uma vez o povo se rebelando contra Deus, e mais uma vez o pacto feito pelo povo sendo destruído. Depois nós vemos Samuel reconduzindo o povo para uma nova renovação de votos, e ao mesmo tempo que Samuel renovou, nós vemos Saul levando o povo de volta ao pecado. Depois nós vemos Davi, quando consolida o seu reinado, procurando guiar o povo de volta ao Senhor. Infelizmente, depois de Davi, Salomão peca,
contra o Senhor e quase destrói o seu próprio reino. Baseado nessa história, nós vemos o povo então sofrendo um domínio dos persas, e nós vemos um povo desconectado de Deus, um povo nesse momento separado de Deus, um povo vivendo a sua maneira, e um povo que era conhecido como o povo de Deus, vivendo da maneira que achava melhor. O que nós vemos durante esses fatos aqui, é que de alguma maneira Deus fazia um pacto com eles, de alguma maneira esse pacto era quebrado, eles clamavam por socorro, eles clamavam pelo favor de Deus, então Deus, de alguma maneira, mandava libertadores, como nós falamos Moisés, como nós falamos Josué, Davi, Samuel, mandava libertadores para resgatar o povo e fazer com que a aliança fosse restabelecida. Depois o povo andava nos seus próprios caminhos, depois de ficar um tempo junto com Deus, voltavam a viver em pecado e o ciclo se repetia. Deus deu para esse povo uma terra, Canaã. Deus deu para esse povo uma lei através de Moisés no Monte Sinai. Deus deu durante todo o trajeto do deserto, Deus deu alimento, Deus deu água. Quando o povo precisou, Deus mandou libertadores, pessoas que pudessem restabelecer o pacto com Deus. Em muitos momentos nós vemos Deus dando a vitória para esse povo contra os inimigos. E ainda assim, irmãos, esse povo esquece do seu passado. E por causa disso, por não lembrar do passado, estão condenados a ter que revivê-lo. A aliança com Deus era refeita, o povo andava com Deus e depois andava sem Deus. E aí era necessário que Deus mandasse alguém para restabelecer isso. Depois de tudo isso que o povo tinha, ainda assim gostavam de viver aquém de Deus, gostavam de viver sem nenhuma lei, sem se preocupar com os preceitos de Deus. O que nós vemos então, irmãos, nesse momento da história, que esse povo estava de alguma maneira sendo disciplinado por Deus, ou de alguma maneira, talvez a palavra disciplina seja um pouco forte, mas de alguma maneira sendo provado por Deus, para que a sua fé fosse mais robusta, para que a sua fé fosse amadurecida. Salmo 94, 12 e 13 diz o seguinte: como é feliz o homem a quem disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei, tranquilo enfrentará os dias maus. Hebreus 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina a quem ama. O povo está passando então por um momento de prova, um momento baseado até na sua própria atitude, porque o povo se voltou para Deus, o povo escolheu ficar aquém de Deus, o povo escolheu não seguir mais a lei de Deus, o povo escolheu viver a seu bel prazer. Voltando para Neemias 9, o versículo 2, diz o seguinte: depois de uma festa que o povo estava, a festa dos tabernáculos, o povo fica um pouquinho mais na cidade para ouvir mais a palavra de Deus sendo ministrada por Esdras. E de repente, toda a festa que nós falamos no domingo passado, o povo estava festejando, essa festa se transforma em jejum. À medida que a palavra de Deus vai convencendo aquele povo da sua culpa, do seu pecado, o povo então começa a ficar contrito, começa a ficar triste por essa situação e começa a confessar os seus pecados. O versículo 2 diz o seguinte: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Conforme o povo então ouvia a palavra de Deus então incomodava, e aquele povo então começou o versículo 1 diz que eles começaram a jejuar, eles começaram a, como diz o versículo 2, confessar os seus pecados, a maldade dos seus antepassados. Houve então um povo que estava em festa no capítulo 8 e agora vai para o jejum. Até porque, irmãos, aquele povo não poderia adorar a Deus antes de contemplar a triste realidade do pecado.
Muitas vezes nós fazemos uma reflexão e podemos ver, irmãos, como nós somos incapazes, como nós estamos aquém da santidade de Deus, da grandeza de Deus. Isso num determinado momento pode até nos levar a uma tristeza. Foi o que aconteceu com esse povo, que estava agora contrito diante de Deus, estava agora com entendimento dos pecados, e esse povo estava então se colocando, confessando aquilo, buscando a Deus. O versículo 2 também fala de uma separação. Esse povo então se separou de todos os estrangeiros que não eram naquele momento, por causa da aliança, o povo que pertencia a Deus. O versículo diz que eles começaram a confessar os seus pecados. Quando nós somos de alguma maneira, irmãos, iluminados pela palavra de Deus, iluminados pela verdade, nós devemos então reconhecer os nossos pecados. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós fazemos o que esse povo estava fazendo. Nós começamos a confessar esses pecados como sinal de arrependimento. O povo se entristece, eu e você podemos até se entristecer, porque vemos uma situação e nos vemos aquém. Mas a partir do momento que nós entendemos, e nós vamos entender daqui a pouquinho sobre a graça de Deus, aquela tristeza se torna em alegria. E Esdras continua orando e continua fazendo com que o povo lembre de algumas coisas. O versículo 5, da parte B, da parte final, e o versículo 6, se você está acompanhando em Neemias 9, diz o seguinte: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todos sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Esdras está falando, vocês estão tristes por causa do pecado, perfeito, é o processo, agora vocês precisam prestar atenção, prestem atenção no Deus que vocês servem. Prestem atenção no Deus que veio durante a história fazendo uma aliança com vocês. Prestem atenção nesse Deus, e esses versículos 5 e 6 falam sobre isso. Primeiro, o versículo 5 diz o seguinte: levantem-se e louvem ao Senhor. Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que esse povo servia, num determinado momento, nesse momento estava afastado desse Deus, mas o Deus que nós servimos é um Deus que aceita, irmãos, nossa adoração. É um Deus que pode, de alguma maneira, mesmo nós sendo pecadores, é um Deus que inclina os seus ouvidos e aceita o nosso louvor, ouve a nossa oração, aceita a nossa adoração. A grandeza desse Deus é vista então por esse fato. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, é um Deus que aceita a nossa oração, aceita a nossa adoração. E a verdadeira adoração, irmãos, ela constitui, não é só simplesmente você cantar aqui, mas ela constitui de vários elementos. Você ouve a palavra de Deus, você louva a Deus, você ora, você confessa os seus pecados, você se separa daquilo que desagrada a Deus, tudo isso é adoração. Se nós caminharmos na tentativa de Esdras mostrar para esse povo, olha o tamanho do Deus que vocês servem, nós vemos no começo do versículo 6, que Esdras está dizendo, na oração dele, só tu és o Senhor. A grandeza de Deus pode ser vista então, irmãos, na certeza e na convicção que nós temos que somente existe um Deus, somente o Senhor é Deus. 1 Samuel 2, versículo 2 diz, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Deus é o Senhor, é o soberano Senhor do universo. Só existe um Deus, não existe mais nenhum outro Deus, irmãos. Se você ouviu de algum outro Deus aí em algum outro lugar, é mentira, só existe um Deus. É esse Deus que dirige toda a história, dirigiu a história desse povo, dirige a nossa história, e é um Deus que governa todas as coisas, e Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. É um Deus que é soberano e é o único Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cantamos, o Deus que nós podemos glorificar nessa noite, é o único Deus.
E Esdras está dizendo, só Tu és o Senhor. Só Tu és o Senhor, não existe outro Deus. Não existe outro Deus nas nossas vidas, irmãos. E se nós aplicarmos isso para as nossas vidas, fora do contexto espiritual, nós podemos entender que nós precisamos manter Deus como realmente o único Deus da nossa vida. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, porque nós fazemos com que outras coisas tomem o lugar de Deus. E Esdras está falando, só tem um Deus, nada mais é importante do que termos a consciência que existe só um Deus. A nossa vontade, o nosso dinheiro, o nosso tempo, nada disso pode tomar o lugar de Deus, existe só um Deus, nós servimos esse Deus, a nossa vida é para a honra e glória do Deus que é soberano Senhor, que dirige todas as coisas. Esdras continua orando, e no versículo 6 ainda ele fala, esse Deus que é grande, esse Deus que é o único Deus, é o Deus que criou o universo. Ele diz, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Gênesis 1 diz, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Sempre que Deus de alguma maneira queria encorajar o seu povo, irmãos, ele apontava na história da Bíblia para a criação, apontava para as coisas que estavam à volta. Deus criou tudo isso, irmãos, com o detalhe de um Criador, com o detalhe de alguém com uma inteligência tal que nós podemos pensar, caramba, como é que essas coisas funcionam? E ainda pensamos, e eu pensava sobre isso, falar, como é que alguém pode imaginar que uma explosão, por mais cósmica que fosse, pudesse criar tanta coisa com tanta perfeição? Uma historinha de um diálogo entre um camponês com outro homem relata o seguinte, o homem fala assim sobre a existência ou não de Deus, fala o seguinte, você pode rasgar a minha Bíblia, você pode queimar o templo da minha igreja, mas antes de que eu possa banir a ideia de Deus na minha mente, primeiro o Senhor vai ter que apagar as estrelas no firmamento, porque enquanto as estrelas brilharem, elas vão anunciar a glória de Deus. Enquanto nós respirarmos, irmãos, enquanto o sol brilhar, enquanto tiver estrela no céu, nós podemos olhar e ver a glória de Deus. É esse o Deus que nós servimos, é o Criador do universo. Ele criou todas as coisas, é o único Deus. E muitas vezes, irmãos, Agostinho fala isso, o mundo esquece do seu Criador e se apaixona por aquilo que o Criador criou, em vez de se apaixonar pelo Criador. Nós queremos buscar os meios, buscar as coisas, e esquecemos daquele que criou todas as coisas. A nossa confiança precisa estar no Criador. Não importa as circunstâncias, nós precisamos olhar o fim, não os meios, e o fim está em Deus, porque Ele criou todas as coisas, o começo, o fim, tudo está na mão dEle, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Nós podemos, irmãos, ver essa grandeza de Deus, no versículo 6 ainda, quando Esdras fala, tu deste vida a todos os seres. Esse Deus criador, irmãos, quando cria todas as coisas, tem a misericórdia, tem o amor de dar vida para nós, dar vida para todos os seres. Esse Deus é o Deus que dá vida, e esse Deus que deu a vida, irmãos, deu a vida lá para Adão, dá a vida para nós, é um Deus que não se ateve simplesmente a criar todas as coisas, entregá-las no mundo ao seu própria sorte. Não é esse o Deus, que é o Deus criador do universo, não é esse o único Deus, não é esse o Deus que é poderoso. Esse Deus que nós cantamos e servimos é um Deus que está envolvido naquilo que diz respeito a toda a sua criação. Mateus 10, 29, que ele vê quando um pardal cai. Salmo 147, 9 diz que ele ouve os filhos dos corvos quando pedem alimento. É um Deus que sabe o nome de todas as estrelas dos céus.
É um Deus que, como diz Lucas 12:7, sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Tem gente que tem pouco, tem gente que tem mais, tem gente que não tem nenhum. Mas aqueles que têm, Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça aí. Deus não só criou todas as coisas, irmãos, mas Ele sustenta toda a criação com o poder e a força nas suas mãos. Por isso, irmãos, na continuidade do texto de Mateus, Jesus está dizendo, portanto não tenham medo. Sabe por quê? Porque se Ele cuida dos pardais, vocês valem muito mais do que pardais. Vocês valem muito mais. Muito mais. É Deus então, irmãos, que nos dá vida, é Deus que nos dá saúde, é Deus que nos dá paz, é Deus que nos dá proteção, é Deus que nos dá alimento, é Deus que tem todas as coisas, porque Ele é o Criador do universo. É esse o Deus que nós servimos, é o Deus que faz chuva, é o Deus que faz sol, é o Deus que faz com que haja pão na nossa mesa, saúde para saborear o pão, ou às vezes força para aguentar a doença, força para trabalhar, para que a gente possa comprar o pão. É esse, Deus sustenta tudo, Deus sustenta todas as coisas e sustenta as nossas vidas. Se você está aqui nessa noite, você é prova disso, você é prova do sustento desse Deus. Nós precisamos então, irmãos, Esdras está dizendo para aquele povo, vocês precisam confiar no provedor, não só na provisão, confie naquele que prover as coisas, confie no Deus, no único Deus, no Criador do universo. É esse o Deus que vocês precisam voltar a servir, é esse o Deus que vocês precisam confiar. A partir do versículo 7, irmãos, Esdras mostra uma outra face de Deus. Queria ler com você a partir do versículo 10, Neemias 9, versículo 10, até o 15. Diz assim: fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com tanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje, dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia como a nuvem, e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Esdras está lembrando para aquele povo, olha a história de vocês. O Deus, esse Deus, Criador do universo, Deus provedor, Ele fez sinais e maravilhas. Ele dividiu o mar. Ele conduziu você com uma coluna de fogo à noite. Ele conduziu o povo em todos os momentos. Uma nuvem pela manhã, uma coluna de fogo à noite, deu pão, fez água brotar da rocha, deu a terra para vocês. É esse o Deus. E o verbo dar, irmãos, aparece pelo menos de forma direta, ou de uma forma relativa, pelo menos 16 vezes neste capítulo. Tantas coisas que Deus tinha dado para aquele povo, irmãos, e tantas coisas que esse Deus, Criador do universo, esse Deus doador, tem possibilitado para as nossas vidas. Em nenhum momento, Esdras está dizendo, em nenhum momento vocês foram abandonados por esse Deus. Vocês é que viraram as costas para esse Deus. E é isso, irmãos, que pode ser aplicado nas nossas vidas. Em nenhum momento esse Deus nos abandona. O versículo 7 está dizendo que Deus transforma, irmãos, transforma o pecador. Deus mudou, escolheu Abrão, trouxe ele de Ur dos Caldeus e deu um novo nome. Deus muda a história, Deus nos transforma em pecadores. Nós deixamos de ser pecadores para sermos filhos de Deus. Nós estávamos lá perdidos, chafurdados no pecado, no lamaçal, e nós somos agora trazidos para o lado de Deus, e nós somos filhos do Deus que é Criador de todas as coisas. Deus muda então a nossa vida, de pecadores para filhos.
É esse mesmo Deus, irmãos, Esdras está dizendo, esse Deus, mesmo Deus que liberta o povo, que pode libertar vocês da aflição. Falando, lembra lá do Egito, vocês eram escravos lá e Deus trouxe vocês para Canaã. Isso mostra, irmãos, que Ele é um Deus que se importa conosco. Ele é um Deus que se importa com você, se importa comigo. Além, irmãos, de tirar o povo, é um Deus que guiou o povo, irmãos. É um Deus que nunca abandonou o povo. O versículo 12 diz, tu os conduziste de dia com uma nuvem, de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. O Senhor está conosco sempre, irmãos. O Senhor está sempre conosco, e a presença do Deus deve ser um alento para a nossa caminhada. Um alento para a nossa caminhada, como foi um alento para aquele povo. E aquele povo chegou na sua terra prometida, e um dia nós vamos lá, irmãos, receber a nossa coroa. E um dia nós vamos então ter o nosso, irmãos, entrar na nossa promessa. Mas enquanto isso nós nos apegamos a Deus, que pode sim, irmãos, a presença dEle trazer alento para nós, trazer direção, trazer força. Se nós entendermos o que Esdras queria que aquele povo entendesse, olha o tamanho do Deus de vocês, e olha quanta bondade esse Deus tem tido com vocês. Nós servimos um Deus que é bondoso, irmãos. Israel desfrutou da grande bondade de Deus, nós desfrutamos da grande bondade de Deus. Estarmos aqui nessa noite é uma prova de que nós desfrutamos dessa bondade e dessa misericórdia. A diferença, irmãos, é que aquele povo desfrutou da bondade, mas não quis nada com Deus. Assim como o exemplo que nós temos em Lucas 15, do filho pródigo, que pegou toda a riqueza do pai, quero só o benefício, mas a tua vontade não me importa, eu vou embora. É isso que aquele povo fez em vários momentos da história, e o povo está sofrendo porque esteve longe de Deus. Eu queria ler com você a partir do versículo 16 de Neemias 9. E o versículo 16 diz o seguinte: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles, tornaram-se obstinados, e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Versículo 20, deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas dele não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhe reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Tornastes os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus, que viviam na terra, e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem com bem quisessem. Versículo 25, conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bem, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se, foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis.
Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti, dos céus tu os ouviste, e a tua grande compaixão deste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas logo voltavam a ter paz. De novo, faziam o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e a tua compaixão os livravas, vez após vez. Como essas pessoas puderam, irmãos, virar as costas para Deus, depois de toda essa história que nós lemos, depois de tudo que Deus havia feito por elas? A obediência, o compromisso com Deus era uma atitude que não vinha do coração. Aquele povo não tinha nenhum compromisso com Deus. Nós vemos Esdras falando, Deus fez tudo isso por vocês, o Deus grande, o Deus bondoso, derramou bondade e misericórdia sobre vocês, e ainda assim vocês viraram as costas. Ainda assim vocês não foram obedientes. Ainda assim vocês não mantiveram o compromisso de vocês com Deus. E aí, irmãos, o versículo diz, o final do versículo 28 diz: tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. O povo se virava, o povo ignorava Deus, e aí sentia sozinho, prejudicado, se sentia nas mãos dos inimigos, e o povo então corria para Deus: está tudo ruim, deixa eu correr para Deus, porque Deus vai me ajudar. E ainda assim, irmãos, Deus, com a sua infinita misericórdia e a sua bondade, então, vez após vez, ouve o clamor do povo. E vez após vez, Deus é bom com esse povo, mesmo o povo não tendo nenhum compromisso com Deus, mesmo o povo não mantendo o compromisso com Deus, melhor dizendo, a relação de reciprocidade não era importante para Deus. Deus foi misericordioso. Quando o povo clamou por socorro, Deus foi longânimo com eles. Quando se rebelavam contra a palavra de Deus, Deus estendia a mão. Aquele povo estava numa situação difícil. E o capítulo 9, irmãos, finaliza com Esdras e os levitas, aqueles que estavam ajudando Esdras, reconhecendo a grandeza e a bondade de Deus, e pedindo mais uma vez, como diz o versículo 28, vez após vez, um novo começo para aquela nação. O que nós vimos é que ao longo da história desse povo, nós vemos uma relação de queremos Deus e não queremos Deus. Estamos com Deus e não estamos com Deus. Quando o povo precisava, corria para Deus, e Deus, vez após vez, estendia a sua mão para o povo. E quando o povo se sentia bem, sentia sem necessidades, mais uma vez, dava as costas para Deus. E o que nós vemos então, irmãos, lembrando que esse Deus que nós falamos aqui é um Deus que é glorioso, é um Deus que é poderoso, é um Deus que é fiel, é um Deus que se preocupa com a nossa necessidade, como se preocupava com a necessidade daquele povo, um Deus que é longânime, paciente, quando pecamos, e fazemos isso diariamente. É um Deus generoso, irmãos, que nos dá muito mais do que merecemos. É um Deus que se mantém fiel, ainda que nós sejamos infiéis. É esse Deus, irmãos, que revelou para aquele povo, e é esse Deus que revela diariamente para nós a sua graça. É um Deus que nós podemos olhar, e vez após vez o povo clamava: precisamos voltar para Deus, e Deus, vamos lá, estou aqui, de braços abertos. E é isso que acontece conosco, irmãos, porque nós nos afastamos, porque nós pecamos, porque nós falhamos, e vez após vez nós podemos
lembrar do Deus Criador do universo, de um Deus que tem uma bondade que é infinita, uma misericórdia que é infinita, que se renova a cada manhã. É esse Deus, irmãos, que nos dá a sua graça. É esse Deus que, como fez com aquele povo, nos perdoa. É esse Deus que, como fez com aquele povo, nos aceita diariamente. O que Esdras pede é um novo começo. E talvez para nós, irmãos, seja chegada a hora de começar de novo. Talvez hoje, quando nós olharmos essa mesa, e quando nós lembrarmos que a história desse povo culminou no sacrifício de Jesus, onde a graça foi abundante, superabundante, e é essa graça que faz com que eu esteja aqui, é essa graça que faz com que você possa levantar as tuas mãos, e é essa graça que faz com que eu e você possamos nos examinar, e possamos comer e beber essa noite. É a mesma graça que alcançou esse povo, é a mesma graça que tirou o povo de Israel mais uma vez da fria, da furiosa. É essa mesma graça que faz com que eu e você possamos celebrar a memória de Cristo nessa noite. E é só por essa graça, irmãos, e é só por essa graça, é só pelo entendimento dessa graça que nos alcança hoje, através do sacrifício de Cristo, que nós podemos participar. Participar lembrando desse Deus grande, desse Deus poderoso, um Deus bom, que nos aceita, irmãos, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos pecados, com todas as nossas manias, nos aceita como filhos, irmãos. Filhos de Deus, filhos do Criador do universo, filhos de um Deus grande, poderoso. É esse Deus que nos aceita com a sua graça. É esse Deus que faz com que nós possamos celebrar nessa noite, comemorar, nós possamos comer o pão, nós possamos tomar o cálice e lembrar de tão grande bondade e misericórdia e nos lembrar dessa graça. Esdras está dizendo isso para eles, lembrem de Deus, Deus grande, Deus bondoso, Deus que pode, através da sua graça, receber vocês, perdoar o pecado. Voltem para esse Deus. O que vocês estão fazendo longe desse Deus? Recomecem, tentem de novo. É hora de começar de novo, é hora de renovar qualquer expectativa, irmãos. É hora de renovar nas nossas mentes o entendimento, irmãos, porque diariamente nós vamos começar de novo. Porque nós vamos pecar, porque nós vamos ficar aquém, porque a nossa performance nunca vai ser tão boa, irmãos, como Deus merece. Mas independente disso, irmãos, a graça quebra todas essas barreiras, e sem sermos performáticos, sem alcançarmos nada, simplesmente porque Ele nos ama, nós podemos participar nessa noite. Simplesmente porque a graça nos alcança, nós podemos nos examinar, como Paulo diz, e nós podemos então participar. E o que alegra a Deus nessa noite, irmãos, não é nós não ceiarmos porque nós achamos que nós temos falhas, nós não ceiarmos porque nós achamos que estamos aquém, nós não ceiarmos porque achamos que somos pecadores. Mas o que alegra a Deus é nós entendermos que por mais pecadores, por mais indignos, por mais aquém de qualquer coisa, irmãos, alegra a Deus nós entendermos que nós podemos comer e beber porque a graça dele nos alcançou. Nós podemos participar nesta noite porque a graça de Deus nos alcança. E não é só no culto, não. A graça de Deus nos alcança diariamente. A graça de Deus nos alcança a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas, irmãos. E se nós pudermos lembrar disso, irmãos, talvez a nossa caminhada seja melhor. Esdras está dizendo, se liguem, prestem atenção, entendam isso. A graça de Deus pode alcançar vocês. E a graça de Deus nos alcança, irmãos, e nós podemos então transformar o choro, transformar toda a indignação, a tristeza do pecado em alegria, porque nós somos perdoados, porque a misericórdia de Deus nos alcança, a graça de Deus nos alcança.
participamos nessa noite, irmãos. Participamos nessa noite porque entendemos a graça de Deus. Era isso que Esdras queria que aquele povo entendesse. E é isso que nós precisamos entender nessa noite. Mais um mês, mais uma oportunidade que temos de participar. E não é só nesse momento, irmãos, que o pão é pão, o suco de uva é suco de uva. Não existe nada místico nesses dois elementos. Não tem nenhuma consagração especial, não tem nenhuma unção especial nisso, irmãos. O entendimento que nós temos é que nós fazemos isso como Jesus deixou, em memória de Cristo. E aí sim, quando nós fazemos isso, nós podemos celebrar a Jesus, e nós podemos nos alegrar, e nós podemos glorificar, porque a lembrança do pão, que lembra o corpo que foi esmiuçado de Cristo, e o cálice, que lembra o sangue derramado, podem nos dar a sensação de fazer parte dessa família, porque nós somos filhos, por causa da graça de Deus, e faz com que nós possamos celebrar nessa noite, nós possamos participar, irmãos, baseados na graça de Deus que nos dá esse acesso a participar desse momento, e é esse momento que é estendido para nós como família de Deus, como o corpo de Cristo, porque é o entendimento da graça de Deus que me alcança e me perdoa, e me aceita com todas as minhas particularidades, e os meus caprichos, irmãos, e é isso que faz com que eu possa te aceitar, e você possa me aceitar, e nós possamos celebrar essa graça, e nós possamos glorificar a Deus por causa dessa graça. Nós possamos nessa noite, nós olhar um para os outros e nos abraçarmos, e trocarmos esse cálice. E como eu disse, irmãos, a alegria de Deus é que você possa participar, porque quando nós participamos, nós entendemos que a graça de Deus nos alcança. Não importa nada, irmãos, não importa o teu passado, não importa nada, não importa o que aconteceu hoje, não importa nada, importa que você pode naturalmente hoje, imediatamente hoje, se arrepender, pedir perdão, e imediatamente você é perdoado. Essa graça, isso que é graça, isso nos alcança, não há preço nenhum a ser pago, nenhuma mão que está calejada aqui ontem do mutirão, que tirou chiclete de cadeira, paga a liberdade de ter esse momento. Ver o Ivo todo sujo de tinta também não paga esse momento, não. Nada disso. Arrumar a sala das crianças, lavar, limpar, isso é só o reconhecimento da fé que nós temos, o entendimento da fé que nós temos em Cristo. Mas nada disso, irmãos, faz você ser merecedor ou não de participar desse momento. O que nos faz sermos merecedores é a graça de Deus. É essa graça que nos alcança diariamente, faz com que nós possamos nessa noite participar com alegria, celebrando a Deus que nos alcançou, que nos livrou do pecado e nos fez filhos, nos fez participantes, que possamos comer e beber entendendo isso, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, entendendo e reconhecendo Tua graça, entendendo e reconhecendo a Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai, entendendo e reconhecendo que nós não somos merecedores de nada, Pai, nós não merecemos nada, e nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque Tu nos alcançaste com Teu amor, misericórdia, com a Tua graça. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por enviar Teu Filho, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua grandeza nas nossas vidas, Pai. Nós somos gratos, Pai, por essa graça que nos alcança diariamente, Pai. Que possamos viver com essa consciência, Pai, e possamos Te servir alegres, felizes, sem peso, sem culpa, sem legalismo, entendendo que, Pai, nós fomos agraciados, Pai, que a Tua misericórdia se renova nas nossas vidas, Pai, e possamos participar
não só desse momento, mas da tua comunidade, da tua família, Pai, entendendo que as nossas particularidades, os nossos pecados, nada disso impede que tenhamos acesso a Ti, Pai. Nada disso impede que sejamos Teus filhos, Pai. Nos ajuda a entender essa graça, Pai, e que possamos celebrar isso nessa noite, em nome de Jesus.